Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e o vídeo de hoje é uma resenha desse lançamento super polêmico Matem o Presidente, escrito por Sam Bourne, publicado no Brasil pelo grupo editorial Record. Eu recebi esse livro pela parceria com a Record no fim do ano passado e ele é um exemplar para leitura antecipada, então eu consegui ler esse livro antes dele ser publicado, isso foi super legal pra mim. Eu fiquei super animada com a leitura e ele é um lançamento que estava sendo muito aguardado, que saiu agora no final do ano, que eu quero comentar pra vocês porque ele é uma leitura que pode interessar, acredito eu, pra muita gente mesmo. A minha edição tá meio judiada, coitada, ficou andando na minha bolsa de um lado pro outro e não tem capa, então ele tá meio feinho, gente, desculpa. O lançamento oficial desse livro foi em 4 de junho do ano passado. Ele é uma obra bem recente que já foi traduzida para vários idiomas porque ele traz um tema bem atual. Sam Bourne é o pseudônimo literário do jornalista britânico Jonathan Freedland, que é super importante e já atuou em vários grandes jornais ao redor do mundo. Eu separei um pouquinho do currículo do autor para vocês terem noção do tipo de trabalho jornalístico que ele faz. O Jonathan Freedland já foi correspondente do The Guardian em Washington e ele também já teve artigos publicados por jornais de grande circulação muito importantes como o New York Times, o Los Angeles Times e o Washington Post. Ele também apresenta um programa na BBC Radio. Então ele é um jornalista com bastante experiência, bem respeitado no meio do jornalismo político e que lançou pra gente este livro de quase ficção. Matem o Presidente é o terceiro livro da trilogia Maggie Costello, que é a personagem principal, mas não precisa se preocupar porque a história dele é bem independente, então não depende dos outros livros da trilogia. Na trama do livro, os Estados Unidos elegeram como presidente um cara totalmente violento, descontrolado, instável, um babacão de primeira. Qualquer semelhança com a realidade é mera impressão sua. E esse presidente tá trocando farpas ali com a Coreia do Norte e ameaçando um conflito nuclear, que tá causando grande medo na Casa Branca. O braço direito do presidente é o personagem mais detestável que eu já vi na minha vida, um estrategista chamado Crawford McNamara, que ficou famoso por inventar notícias e que agora trabalha pro presidente dentro da Casa Branca. É um cara escrotaço que tem alguns dos monólogos mais nojentos que eu já vi, seja em ficção, seja em realidade, de verdade. Eu quase desisti da leitura só por conta dos monólogos dele. Mas a história é tão forte, os personagens são tão interessantes, eles são personagens que você quer acreditar que vão conseguir fazer alguma coisa, que vão conseguir resolver a situação. Então não tem como largar da história, por mais que esse McNamara seja nojento. Mais nojento que vilão assassino de livro de terror, de verdade. A personagem central do livro é a Maggie Costello, uma moça liberal que trabalha dentro da Casa Branca. Ela já trabalhava antigamente para o outro presidente, que era um presidente liberal, e quando trocou a chapa e entrou o presidente novo, ela resolveu continuar no trabalho dela. Por mais que muita gente, a família dela, fizesse pressão para que ela saísse, ela resolveu continuar porque ela via que era uma chance que ela tinha de talvez fazer algum bem para o país, no meio de todo aquele lixo, de toda aquela sujeira que ela estava vendo em volta dela na Casa Branca. E durante uma investigação, a Maggie acaba descobrindo um complô para organizar o assassinato do presidente. Quando eu li a sinopse, eu achei que ia ser uma história meio óbvia, que ela com certeza ia deixar o assassinato rolar para livrar o país dessa guerra nuclear, mas logo no começo o livro nos apresenta alguns pontos de ética do trabalho na Casa Branca e a gente consegue entender exatamente qual é o conflito, qual é o problema que essa personagem tem em descobrir o que fazer. E ela se vê presa entre fazer o trabalho dela, garantir a segurança do presidente, garantir que o governo eleito continue no cargo até o fim do mandato e permitir que esse complô vá em frente e que o assassinato aconteça e talvez livrar o país das mãos de um tirano e evitar uma guerra nuclear. É uma situação bem complicada, eu não gostaria de estar no lugar da Maggie. Durante todo o livro você não tem ideia de qual é a decisão que ela vai tomar, você só vai descobrir o que ela vai fazer lá pro final do livro. Eu fiquei o livro inteiro desesperada, pensando, meu Deus, o que essa moça vai fazer? Eu não sabia. Dá uma aflição enorme a leitura desse livro, porque é uma realidade que tá tão perto da gente, é algo que pode acontecer, se já não aconteceu. Tudo aqui dentro é muito complicado. Tem vários personagens também muito fortes, além da Maggie, apesar da Maggie ser claramente a melhor personagem dessa história, a mais forte, a mais bem desenvolvida. Existem outros dois personagens que aparecem que são bem importantes para a história, mas eu não vou falar sobre eles para vocês,
porque eu teria que revelar alguns pontos da história que eu acho que vocês devem descobrir com a leitura do livro. Matem o Presidente é um lançamento que estava sendo super esperado e não é por menos, ele realmente é uma leitura muito polêmica que faz a gente pensar muito e que mostra muito bem como funciona essa trama toda de política e essa sujeira toda no meio da política, que deixa a gente tão nervoso. E é uma leitura muito válida aqui no Brasil, porque muita gente tem costume de achar que só aqui tem problema com política, quando na verdade o mundo inteiro quase está sofrendo com problema de política. Os Estados Unidos não são um lugar perfeito e esse livro mostra isso muito bem. Eu recomendo esse livro para todo mundo que gosta de uma leitura mais adulta, para quem gosta de meio jornalístico, meio político. Ele é uma leitura bem séria, uma leitura diferente do tipo de livro que eu costumo resenhar aqui pro canal, mas não uma leitura que eu goste menos. Eu acho super interessante, eu sou formada em jornalismo e isso me faz ser muito interessada por esse tipo de tema, porque a gente vê claramente a manipulação que a política faz, é o mesmo tipo de manipulação que as pessoas acusam o jornalismo de fazer e que eles fazem muitas vezes. É muito válido, gente, de verdade. Eu acho que você devia ler, mesmo se você olhar e falar não é o tipo de leitura que eu vou gostar. Eu acho que ele vale a pena ler por uma questão de abrir porta para muitos debates e para muita polêmica. Lógico que você não tem que se envolver em discussão no Facebook, tá? Eu já cansei disso, eu acho que todo mundo já cansou disso. Faz a leitura porque ela faz você ter um debate, nem que seja consigo mesmo, sobre a política e essas coisas todas. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você curtiu, dá like aqui embaixo pra ajudar a gente com divulgação. Lembrando que se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar um link aqui embaixo pra você poder comprar, e comprando por esse link você ajuda bastante o canal, viu, gente? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!